Atualizações aí do Donald Trump e os acordos com a China. Vamos ver o que está acontecendo aqui. E vai ter também aqui, nós vamos falar a respeito do caso do encontro do Trump com o Lula e outras notícias mais. Vem comigo, atualizações aqui ao vivo da administração Trump, né? E as autoridades dos Estados Unidos e da China, que chegam a um acordo aí comercial. Então, por fim, depois de muita batalha aí entre os Estados Unidos, o Donald Trump e a China, eles chegaram aí a um acordo que deve ser publicado em breve, né? Os Estados Unidos e a China, então, chegaram a acordos preliminares, negociadores ali comerciais chineses e americanos disseram no domingo que concordaram com uma estrutura de acordo sobre tarifas e outras questões ali antes de uma reunião esperada dos principais líderes dos países, né? Bom, e o Trump e o Xi Jinping podem então finalizar um acordo com o TikTok essa semana, diz aí o Bessent. O Bessent, que é aí o secretário do Tesouro americano, ele está dizendo que o presidente Trump e o líder da China, Xi Jinping, podem aí consolidar um acordo para permitir que o TikTok continue a operar nos Estados Unidos quando se reunirem na quinta-feira, disse aí o secretário então do Tesouro, o Scott Bessent, né? Ele também diz que o programa This Week, da ABC, que esperava um encontro fantástico entre o Trump e o Xi Jinping, que é o principal líder da China, na Coreia do Sul nesse final de semana, né? A estrutura acordada pelas autoridades americanas e chinesas, que inclui compras agrícolas, tarifas relacionadas ao fentanil, funcionará como uma espécie aí de pré-jogo para essa reunião, né? Então vamos ficar atentos aí, porque deve chegar em breve a formalização desses acordos aí do Donald Trump dos Estados Unidos com o Xi Jinping da China, né? Enquanto isso, o Brasil puxando o saco do Lula até chegar no joelho, né? Trump diz aí, o G1, que Trump se impressionou com o tempo que o Lula ficou preso e demonstrou empatia, segundo assessores aí do Lula, mas eles não estão entendendo a jogada. O Trump, pessoal, o Trump é vendedor, tá? O Trump é malandro, ele sabe pegar as coisas. Ele vai cozinhar ali a mente do Lula e depois vai dar o bote nele. Não acredite que o Trump é essa boa gente que ele fica pintando aí não, tá bom? Ele vem aqui também no Oriente, fala uma coisa, chamou o cara do Catar de uma pessoa boa, chama o cara de... E depois ele vai dar a paulada certeira, né? Ele faz esse carinho aí para agradar e depois chamar o cara na chincha. Agora você tá aqui, essa é a situação, entendeu? Essa coisa do Lula, ele queria saber, por quê? Porque né, ninguém é bobo nos Estados Unidos, ninguém é bobo em lugar nenhum do mundo, tá bom? Então não adianta o Lula pousar de santinho, que o Supremo Tribunal soltou ele porque ele não fez nada, ele é um corrupto, bandido, ladrão, foi devidamente julgado e condenado ali, com devido processo legal, começando na primeira instância, passando por todas as instâncias, até pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal só foi inocentar o Lula depois, né? E ele não inocentou o Lula. Ele mudou, disse que estava errado, o julgamento deveria ter sido em Brasília e não lá. Uma besteira, uma coisa... Ai, faltou um negocinho, um detalhe aqui, nós vamos cancelar tudo. Então o Lula nunca foi inocentado, tá? Então aqui, segundo o G1, o Trump teve interesse na história do Lula ladrão, né, que começou no dia 7 de abril de 18 e acabou com a libertação do petista em 8 de novembro do ano seguinte, né? Um americano deixou claro que conhecia o assunto e mostrou empatia ali ao brasileiro, segundo o G1, né? Lula, o Trump é malandro, hein, Lula? Cuidado, você é malandro, Lula, você é bandido, safado. O Trump é esperto, hein, rapaz? Cuidado com o Trump. Bom, falando para você que o Trump é esperto, né? O Gerald Ford, né, que é esse porta-aviões que estava aqui no Oriente Médio, agora que a coisa se esfriou por aqui, né? Terminou a questão da guerra, não tem mais aquela necessidade dessa frota aqui, e não é uma flotilha não, né? É uma frota de verdade, é um porta-aviões, me parece que ao redor deles são 9 navios, não tenho certeza. São corvetas, fragatas, submarinos, enfim. Ele não viaja sozinho, tá? Um porta-aviões não navega sozinho, ele navega com uma esquadra ali. Então ele vai se juntar aí a 8 navios de guerra, um submarino nuclear, caças F-35, 10 mil soldados que já estão na região em uma escalada na tensão
com a Venezuela, né? Vamos ver aqui. Ford é o maior e mais poderoso porta-aviões do mundo. Ele pode transportar 5.000 militares e 75 aviões e helicópteros. Destroyers também fazem parte do grupo de ataque. O porta-aviões está no Mediterrâneo, perto da costa da Croácia. Deve levar de 7 a 10 dias para chegar ao Caribe. Viaja rápido, Ele hein? vai se juntar a 8 navios de guerra, um submarino nuclear, caças F-35 e 10.000 soldados que já estão na região. Olha só. Numa escalada de tensão sem precedentes com a Venezuela. O porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, publicou nas redes sociais a presença reforçada das forças americanas na área de responsabilidade do Comando Sul reforçará a capacidade dos Estados Unidos de detectar, monitorar e desmantelar atividades e atores ilícitos que comprometam a segurança e a prosperidade dos Estados Unidos e nossa segurança. Então isso aí é um recado bem dado aí, que o Trump não tá pra brincadeira, tá? E o Nicolás Maduro passou todos os limites, eu acho que demorou isso daí, tá bom? E ele tem que ir dessa aí, ele não tem lá 72 virgens no paraíso, não sei qual que é o paraíso dele, né? Deve ter, sei lá, pés de orégano, né? Então ele vai lá para a terra do orégano e já era, né, compadre? Ou ele se entrega agora, ou vai ficar como os outros lá, né? Vai dessa aí para a terra das 72 virgens, que no caso dele não existe, né? Eu não sei qual é a religião dele, parece que ele diz que é cristão, né, que é católico, não sei se é, né? Se você sabe, escreve aí nos comentários aí para mim. Mas enfim, o fato é que agora com isso eu acho muito difícil, né, do Nicolás Maduro escapar aí do Donald Trump, né? Esse porta-aviões aí, ele mete medo, viu? Ele pôs medo na galera aqui do Oriente, tá? Deixou a galera aí com as orelhas aí bem de pé, né? Ninguém quer enfrentar uma carga dessa aí, imagine. São 70 e tantos caças ali, viu, que dá para fazer um estrago razoável, tá? E tem um detalhe aqui, tá? Você não precisa invadir o país por terra, tá? Não há necessidade, basta fazer como Israel fez, né? Vai na cabeça ali dos líderes, elimina a boa parte dos líderes e acabou, né? Israel teve uma expertise muito grande aqui, né? Em relação ao Irã, eliminou facinho ali. E o Irã está quebrado até hoje, né? Ele não consegue, a Guarda Revolucionária do Irã não consegue se recuperar, né? Até esse presente momento. Eles pegaram outros líderes, foram colocando no lugar, mas é muito complicado. Mesmo o programa nuclear, né? Que depois de ter eliminado vários cientistas do programa nuclear, quem que quer trabalhar naquilo, né? Tem que pagar bem caro para querer, porque virou um alvo fácil aí para Israel, tá? Bom, Nicolás Maduro, vai preparando aí sua cama que a sua hora tá chegando. Bom, e falando em terroristas, os terroristas do STF do Brasil, né, eles estão empolgados que o Lula vai resolver o problema deles, né? Aqui eu quero dizer, essa moça está dizendo o seguinte, que eles têm a expectativa que vai zerar ali a questão das tarifas, né, agora que o Lula foi conversar com o Trump, então o Lula se converteu ao lulismo, ele agora é petista e acabou, e vai deixar Bolsonaro para lá, esquece Bolsonaro, Bolsonaro tem razão, Lula, Bolsonaro não serve para nada, eu sou agora lulista, petista, vou tirar todas as tarifas, vou libertar o Xandão, e o Xandão agora vai estar livre, todos os outros podem prender, perseguir toda a oposição. É isso que o Donald Trump pensa, segundo a Rede Globo de babaquice. Vamos ver o que eles estão falando. Motivaram, né, aquela carta que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou ao presidente Lula no início de julho. Elas, ou não é que não existam mais, mas elas viraram um problema menor, viraram algo secundário, né? A gente lembra que nessa carta que anunciava a tarifa para alguns produtos brasileiros, Trump citou expressamente a atuação do Supremo Tribunal Federal, tanto no avanço das investigações sobre o plano de golpe, que implicaram, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto julgamentos do STF a respeito da responsabilização das Big Techs, né, das plataformas digitais. E esses foram temas que acabaram ideologicamente, politicamente, pautando essa decisão comercial, econômica de aplicar a tarifa aqui ao Brasil.
Brasil. E de lá para cá, de julho para cá, Ju, a gente viu Trump ser criticado, inclusive por parte dos seus próprios apoiadores, a respeito das suas decisões em política econômica e comercial, né? E ele até, os seus interlocutores ali do governo norte-americano falaram para interlocutores do Brasil que, de fato, essa tarifa havia feito o mercado norte-americano sentir falta de alguns produtos brasileiros, né? Como é o caso do café, que foi um exemplo dado durante eu sou contra essa questão de tarifas também, tá? Eu não concordo com esse negócio de tarifa, porque tá errado, a abordagem é errada. Mas o que eles estão querendo dizer aqui, que o Trump se converteu ao lulismo agora só porque trocou dois golpes de ideia ali com o cachaceiro, isso não é verdade. Dessa margem de diálogo para que as tarifas sejam revistas e eventualmente até as sanções que foram aplicadas aos ministros do Supremo, que veem essa reunião de hoje como um sinal positivo nesse sentido. A gente lembra que... Vou ser claro para vocês, as sanções são irreversíveis. Houve, por exemplo, a suspensão de vistos para ministros do Supremo e também para ministros do próprio governo federal, mas existe uma leitura de que essa reunião de hoje, ela pavimenta o caminho para a revogação dessas sanções e que não vai ser revogado antes que o Supremo julgue, de fato, aquela ação protocolada pelo PT, que diz respeito à aplicabilidade da Lei Magnitsky aqui no Brasil, né? Então os ministros entendem... Bom, eu vou dar meus dois dedos de conversa a respeito disso aqui, que a gente já entendeu o que ela quis dizer, tá? Então ela está dizendo aí que esse bate-papo aí do pichuleco ladrão com o Donald Trump fez o Donald Trump se converter ao lulismo, e agora o Donald Trump ama o Lula, vai tirar as tarifas, vai libertar todos os... e vai tudo voltar ao normal, a felicidade, a alegria, e vamos continuar roubando e prendendo todo mundo que a gente quiser. Não. Isso não vai acontecer. A Lei Magnitsky, ela passa por todo um processo ali, né, de revisão e coisa e tal, e depois ela é aplicada. Ela não pode ser voltada atrás de uma forma assim, aí nós erramos aqui, fizemos uma cagadinha e tal. Não pode, porque é a moral dos Estados Unidos que está em jogo, tá? E eles levam isso muito a sério, eles não vão fazer isso. Nem a questão dos vistos eles vão voltar atrás. Eles não vão fazer isso. Porque a questão é a moral que está em jogo. Eles não podem deixar essa coisa e falar assim, poxa, cometemos um errinho aqui, vamos voltar atrás. Não vai, isso não acontece nos Estados Unidos. A gente está falando dos Estados Unidos da América do Norte. A gente não está falando de um pichuleco bêbado aí, né? Um cachaceiro que foi colocado na presidência da República, não sei como, né? Claro, eu sei como, sim, o STF puxando a brasa para a sardinha lá, entortando, né, a balança da justiça para o lado desse cachaceiro aí, né? Os motivos eles devem ter, eu não sei quais os motivos, eles devem ter lá o seu motivo, né? Provavelmente a roubalheira que deve ter naquele buraco, naquele antro lá, aquela pocilga que é o STF, que hoje no mundo inteiro, tá? Pessoal, eu tô fora do Brasil. No mundo inteiro, se alguém disser assim, Supremo Tribunal Federal do Brasil, é visto como assim, uma pessoa ruim, ditador, como chefe de cartel, de droga, é a mesma coisa. É a mesma coisa que você fala assim, poxa, você é parente do Marcola aí no Brasil, né? É a mesma coisa. Então, está extremamente maculado no mundo inteiro o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Até os poucos que estão lá, né? O Mendonça e o outro lá, que são a mais gente boa, mais equilibrados, até eles estão maculados, porque o STF foi inteiro maculado. Para limpar isso daí, gente, vai ser difícil, hein? Vai ser muito difícil. É o mesmo que acontece na Venezuela. Não dá para confiar em nenhum ministro da Suprema Corte da Venezuela. Nenhum. Ele tem que ser extinto inteiro. Por mais que deva ter um ou outro ali que seja pessoa honesta ou boa ou que procure a justiça, não adianta, ele está no meio do negócio que já foi estragado, já está apodrecido, né? Não tem jeito de consertar. É só eliminando mesmo e fazendo outro, né? Então é o que tem que ser feito, né? Ou seja, essas minas aqui da CNN estão tentando escovar a cara do Lula aí, mas sinto muito, não tem jeito. Ele é um cara de pau ali e não vai ter jeito de você passar um pano para ele, viu? As suas mocinhas aí.
procurem outra forma de bajular o Lula, que essa não vai dar certo. E você que é uma pessoa muito grata, que chegou comigo até o final desse vídeo, por favor, não deixe de curtir e compartilhar os meus vídeos aqui. Tem bastante vídeo aqui para você assistir, né? Eu falo aqui sobre protocolos Noster, tecnologia, política, mercado, inovações. Então vem comigo aqui, dá uma maratonada aqui no meu canal, tá bom? Curte meus vídeos, compartilha e dá uma força para crescer esse canal aqui também. Notícias de Israel no canal Israel Liber, eu publico notícias lá todos os dias, tá bom? Então valeu demais por chegar comigo até aqui e até o próximo vídeo.